Olá, boa noite. O secretário adjunto de saúde fala sobre de quem é a responsabilidade de ativação de leitos em hospital de campanha. Unidade de Patos de Minas ainda não possui leitos de UTI em funcionamento. Centro de Patos de Minas movimentado. Consumidores lotam as ruas em busca de presentes para o Dia dos Pais. Lei Maria da Penha completa 14 anos e especialistas comentam avanços e deficiências da norma. Profissionais liberais analisam aspectos da reforma tributária. A gente volta a falar da duplicação da Avenida Marabá e das principais notícias de Cruzeiro e Atlético e mais. Semana Mundial da Amamentação destaca a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida. Patos de Minas bate 1.457 casos de coronavírus. E restaurantes inovam na forma de atender clientes. Fique ligado, os detalhes eu te conto a partir de agora. Nesta sexta-feira, completam-se 14 anos desde que foi instituída a Lei Maria da Penha. Com a pandemia da Covid-19, as denúncias de violência contra as mulheres recebidas pelo número 180 cresceram significativamente desde março, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. São 14 anos de luta, de proteção ampliada, denúncias e projetos de conscientização. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, e reforçada em 2015 pela Lei do Feminicídio, trouxe avanços no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei em si, a história da Maria da Penha, que dá nome à lei, é uma história de superação absurda. A Maria da Penha é uma farmacêutica cearense que em 1983 ela sofreu 2 tentativas de assassinato pelo próprio marido, né? Numa, ele deu tiros na coluna dela, salvo engano, de espingarda. A polícia não acreditou que foi ele. Ela voltou para casa e ele tentou matá-la novamente, eletrocutada no banheiro. Aí, a partir de então, ela se viu numa situação em que o agressor dela estava dentro da casa dela, não estava sendo punido devidamente pelo Estado, e ela começou a luta, né, por uma legislação específica para que se criassem medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. Kátia ressalta que a lei é de extrema importância no combate à violência contra a mulher, mas não é 100% eficaz, pois depende de uma estrutura estatal que não temos. O modelo, a lei é uma das mais aclamadas do mundo inteiro, isso é indiscutível, só que a perfeição dela depende de uma estrutura estatal que nós não temos, né? A gente depende da polícia investigar, a gente depende do agressor ser punido. Juliana Delisandro, que já foi vítima de violência doméstica, conta que a Lei Maria da Penha é bastante bem elaborada, mas que o judiciário não contribui para que o processo seja finalizado. Ela faz um apelo. A polícia faz o seu trabalho direitinho, os advogados correm atrás pra gente, para tudo, para mobilizar. Delegacia da Mulher, Delegacia Civil, quando a delegacia não está funcionando, o Conselho Municipal da Mulher está aí, a OAB tem feito um trabalho excelente, mas quando chega no judiciário, é uma vergonha. Ao ser questionada sobre a procura da lei, Kátia diz que durante essa pandemia de coronavírus, os números têm aumentado, o que significa que as mulheres estão mais encorajadas a tomarem providências sobre o crime sofrido. As pessoas tendem a analisar a situação como, nossa, houve um aumento no caso, nos números, né, de violência de gênero. Sim, houve. Principalmente nessa pandemia, nós sabemos que houve. A questão é que se houve, mais mulheres estão sendo encorajadas a procurar a polícia, a denunciar e representar. Porque antigamente isso não se fazia. Antigamente as mulheres, elas apanhavam, elas sofriam esse tipo de violência e não denunciavam. Segundo o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 estados do país comparativamente ao ano passado. De acordo com dados da Polícia Civil, foram recebidas mais de 60 mil queixas no estado de Minas Gerais até maio deste ano, números que acabam sendo atribuídos ao aumento da iniciativa das vítimas de procurarem ajuda. Laís Locatelli, advogada e psicanalista sobre a violência contra a mulher, explica que a lei traz diversas ferramentas
tanto para punir quanto para prevenir. O governo brasileiro dispõe de 2 planos fundamentais. O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi elaborado em 2013 e não foi renovado, e o Programa Nacional Mulher Viver Sem Violência, também de 2013, o que nos demonstra que não é um tema que está tendo prioridade na pauta governamental. Laís ainda ressalta que no Brasil precisaria existir uma Casa da Mulher Brasileira em cada estado, mas segundo ela, existem somente 5. Mostrando também que tem uma falta orçamentária enorme para efetivar ferramentas que garantam à mulher um atendimento no caso de necessidade, de ter um acolhimento num abrigo, de ter um advogado, de não precisar repetir muitas vezes a sua história, que a Casa Brasileira já abarcaria isso com todas as pessoas que ela poderia necessitar para levar adiante a sua denúncia e para ser amparada psicologicamente, fisicamente, legalmente, de diferentes maneiras. Para aquelas que não têm coragem de denunciar o agressor, Kátia dá um recado. Essa vítima que ainda não tem coragem de romper esse ciclo, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo. Aqui em Patos nós temos o Centro de Referência da Mulher, e lá a vítima vai ter atendimento psicossocial. E quanto mais fortes elas se sentirem, quanto mais empoderadas elas se sentirem, mais rápido elas vão conseguir romper esse ciclo de violência e mais rápido elas vão ser amparadas pela Lei Maria da Penha, que está aí, gente, e ela existe e realmente funciona. Basta procurar a delegacia e representar contra o agressor. A reforma tributária deve modificar o modelo de tributação de profissionais liberais, que prestam serviços por meio de empresas e conseguem receber remunerações em forma de lucro livre do pagamento de impostos. Escritório de advocacia, contabilidade, assessoria econômica e de comunicação, que hoje pagam a alíquota de 3,65% de PIS/COFINS e distribuem cerca de 85% do que faturam sem pagar impostos, estão se mobilizando contra a proposta de criação. A reforma tributária é a reformulação em todo o sistema de pagamento e cobrança de impostos e tributos, seja para aumentar ou diminuir o volume arrecadado, ou ainda aumentar ou diminuir a quantidade de impostos e tributos existentes. As reformas tributárias, elas são contínuas, pelo menos a intenção delas de serem colocadas em prática, né? Só que elas dependem de um grande acordo, né? De que a Câmara e o Senado concordem com essas propostas, que votem, que aprovem. E dessa vez, o Paulo Guedes está encaminhando a proposta ao Congresso. Parte dela já está com a comissão mista para ser discutida, e a primeira parte dela é sobre a unificação do PIS e do COFINS em um novo imposto que se chama CBS, né? E que vai aumentar a alíquota de 3,65% para 12% sobre os profissionais liberais. Ele quer que ela seja reajustada, ficando mais cara, passando para 12%. Até o momento, este valor será distribuído entre os profissionais que possuem curso superior e ensino técnico, que faturam sem pagar impostos. Eles são profissionais qualificados e podem ser engenheiros, economistas, jornalistas, psicólogos, contadores, médicos, advogados, diversas profissões, né? Porque você, gerando um imposto que ele incide menos em pessoas qualificadas, em pessoas que poderiam estar pagando um imposto mais alto e gerando mais recurso, elas podem gerar um sobrepeso em pessoas de mais baixa renda. Fazendo com que essas pessoas elas paguem tributos mais altos. Para Jorge, que é psicólogo, este fator é resultado de falta de voz ativa dos profissionais e também quanto aos conselhos responsáveis. Infelizmente, esse tipo de fator tão recorrente, ele também é resultante de uma falta de voz ativa, tanto dos profissionais, apesar de que nós não temos muito, além das redes sociais, para poder manifestar alguma indignação ou alguma manifestação, é que os nossos conselhos também não têm tanta voz ativa a ponto de resguardar melhor os nossos direitos e as garantias de que o nosso trabalho vai ser
tanto bem valorizado quanto não vai ser tão lesado por impostos tão altos. Para a Luciele, a medida poderá trazer vários danos para os locais que contam com os profissionais liberais. O que eu entendi disso, diante da situação que estamos nesse momento, é que as empresas que ali estão falindo, as empresas que ali estão dispensando funcionário, para de alimentar os cofres públicos com os impostos. Alguém vai ter que cobrir isso daí, até para o funcionamento do sistema. O que eu percebi foi que esse aumento pode ser danoso frente a algumas questões que os profissionais liberais estão passando. Como seria a real atualidade dessas pessoas nesse momento? Será que elas têm esse trabalho suficiente para suprir esse aumento desse imposto? A proposta só ocorrerá caso este ponto da reforma tributária seja aprovado. E a aplicação dele acontecerá dependendo do vínculo empregatício. A pejotização, que tem se ampliado muito nos últimos tempos, ela é a forma de um acordo entre o funcionário e a empresa que não tem vínculo empregatício, no sentido de que a pessoa, ela se torna uma pessoa física, se torna uma pessoa jurídica, e ela vai prestar serviços para a empresa de uma forma sem vínculos empregatícios. E aí esse imposto, essa mudança vai ser aplicado principalmente nessa pessoa pejotizada, A seguir, a gente volta a falar da Avenida Marabá. E centro de Patos de Minas movimentado, consumidores lotam as ruas em busca de presentes para o Dia dos Pais. Em razão do Dia dos Pais, a Prefeitura de Patos de Minas permitiu a reabertura do comércio nesta sexta e sábado. No primeiro dia de funcionamento, a movimentação no centro da cidade foi grande. De acordo com o prefeito José Eustáquio, a decisão foi tomada levando em conta inúmeros pedidos de comerciantes, dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor durante a pandemia e a proximidade do Dia dos Pais. Para os comerciantes, um alívio poder atender seus clientes na loja física, mesmo que somente por 2 dias. Nós estamos impossibilitados de trabalhar com as portas abertas, então nós estamos trabalhando com atendimento online todos os dias. E essa abertura do comércio é bom que facilita a vida do cliente, para ele poder vir experimentar. Os clientes estão precisando muito das nossas mercadorias. Com a abertura agora, com a volta da abertura, que infelizmente são somente 2 dias, que já ajuda. A gente tem os gastos, que também da loja, como qualquer outra loja, qualquer outra empresa. Então a gente vem tentando, Mesmo que é 2 dias só, mas só da gente ter contato com os clientes, sabe? A gente tá, assim, eu tô morrendo de saudade disso, Querendo ou não, ajuda o comércio. Os empresários expressaram indignação com a situação confusa do programa Minas Consciente. Para eles, a medida não diminui a proliferação do coronavírus. Lamentável, porque infelizmente está difícil de entender esse Minas Consciente. É só o comércio mesmo que está pagando essa conta. As filas dos bancos estão gigantescas. O movimento no centro não parou, o pessoal continua na rua. Agora só resta a esperança para que dias melhores cheguem para esses comerciantes, que têm sentido na pele os prejuízos desta pandemia. Uma realidade dura, onde precisam vender da forma que dá para manter o seu negócio aberto. Eu acho que já está durando tempo demais esse comércio fechado, os casos não estão diminuindo, então acho que a culpa não é do comércio, o comércio está pagando uma conta que não é dele. A gente espera que continua, Não só esses 2 dias, mas que continua mais para frente também. Semana que vem já melhora e começa a abrir todos os comércios novamente, porque está difícil, não está fácil. As obras de duplicação da Avenida Marabá ganharam um novo capítulo. Elas estavam paradas, mas devem ser retomadas na semana que vem. Boa parte da Avenida Marabá já foi duplicada, mas as obras que vão do trevo do Alto da Serra à BR-354 continuam interrompidas. Houve um desentendimento sobre o valor pedido pelo proprietário e o autorizado ao município a pagar pelo trecho. Mas, segundo o prefeito, houve uma decisão judicial e o impasse foi resolvido. Na semana que vem, as obras serão retomadas.
A obra está dentro do cronograma, os impasses que ocorreram não atrasaram a obra e aquela área que você está se referindo ali, entre a rotatória do Pisolato e a rotatória da rodovia, o acordo já foi feito, já foi assinado, o doutor Zé Humberto Silveira, que é o juiz de direito, já deu o de acordo dele e nós estamos só esperando para a semana que vem já retornar a obra naquela parte lá. Em conversa com o advogado de defesa da família proprietária do terreno, foi informado que depois que eles conseguiram uma intervenção judicial, a prefeitura pagará o acordo que foi homologado pelo juiz de direito, José Humberto, de forma parcelada ainda durante a atual gestão. O valor total é de R$ 2.900.000. Fique ligado, a Caixa Econômica Federal vai funcionar neste sábado. A agência da Caixa Econômica Federal da Rua Olegário Maciel vai abrir neste sábado em Patos de Minas, de 8 da manhã ao meio-dia. A população terá acesso a 2 serviços. Para pagamento do Fundo de Garantia de quem é nascido no mês de fevereiro e também para pagamento do auxílio emergencial para as pessoas nascidas no mês de abril. Não há necessidade das pessoas chegarem madrugadas na fila. Das 8 ao meio-dia, horário de atendimento da agência, as pessoas chegando nesse horário serão atendidas no mesmo dia. No próximo bloco tem esporte aqui no NTV News. E Semana Mundial de Aleitamento destaca a importância do aleitamento nos primeiros meses de vida. Um homem foi preso pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira. A ação ocorreu como cumprimento de um mandado de prisão. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia da cidade de Presidente Olegário, prendeu na tarde desta sexta-feira um homem de 35 anos em cumprimento de mandado de prisão. Segundo a Polícia Civil, o homem foi condenado a 8 anos de pena pela prática de estupro de vulnerável. A sentença foi emitida pelo juiz da comarca de Patos de Minas. De acordo com a nota emitida pela polícia, o estupro de vulnerável teria ocorrido na data de 12/7/2013, contra uma vítima de apenas 13 anos de idade. Na época, o indivíduo, que já possuía passagem por tentativa de homicídio, havia sido preso em flagrante. Ele foi condenado em 2017 e o mandado de prisão expedido em 2018. Na nota ainda diz que o autor estava foragido e que foi encontrado em uma propriedade rural na região do assentamento Santa Maria, em São Pedro da Ponte Firme, cidade de Presidente Olegário. O Cruzeiro e os representantes do atacante Arthur Caíque correm contra o tempo para liberar a documentação e o acerto do atleta por empréstimo até o fim da Série B junto ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes Unidos. As tratativas estão caminhando de forma positiva, como relatou Edson Neto, empresário do jogador. E o Rafael, do Atlético, acredita em um jogo muito difícil contra o Flamengo. A partida acontece domingo. O goleiro Rafael foi direto ao falar da dificuldade que o Atlético vai enfrentar no domingo, às 16 horas, no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. A preparação ela tem sido muito boa para os jogos, para os nossos objetivos e também para a nossa melhora dentro de campo. Eu acho que isso vem acontecendo. A cada jogo que a gente entra em campo, nós estamos mais confiantes, desenvolvendo melhor o trabalho, executando melhor. E a gente tinha ciência que realmente com as dificuldades dos jogos que iriam nos criar dificuldades que fariam com que a gente viesse evoluindo e esperamos muito que domingo a gente possa apresentar ainda mais um melhor futebol dentro de campo. Sabemos da expectativa também de todos para esse jogo e tenho certeza que vai ser um jogo muito bom de assistir, muito disputado e tenho certeza que nós vamos aí apresentar um bom trabalho aí no domingo. Rafael destacou que será importante começar o torneio pontuando. Nós sabemos que o Flamengo é um grande adversário, foi campeão ano passado e é o time que muitos dizem que vai ser o time a ser batido. Mas nós sabemos que nós vamos ter aí 38 rodadas e todas elas são muito importantes e vão ter a mesma dificuldade. Eu acho que mais do que
mais do que você focar em um ou outro rival que vai haver os confrontos, eu acho que é a importância de começar bem o campeonato. Os primeiros 3 pontos que vão ser disputados, e você largar na frente já começar ganhando um campeonato tão difícil tem uma importância muito grande. Então, por causa da pandemia do novo coronavírus, jogos do Brasileiro ocorrerão sem público. Mesmo com as arquibancadas do Maracanã vazias, Rafael entende que as dificuldades serão grandes para o Atlético. nós estamos vivendo um período de adaptação na questão dos jogos por conta do torcedor que não está ali presente. Nós sabemos que a presença no estádio do torcedor ela influencia muito ali no espetáculo, no clima, no ambiente e tudo mais. Mas nós também, jogadores, sabemos que, independente se eles estão ou não no estádio, eles estão torcendo, acompanhando, incentivando, e o nosso trabalho é feito para eles. O mês de agosto é conhecido como agosto dourado, porque simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro da qualidade do leite materno. É uma cor toda especial que já percorre o mundo com seu laço simbólico. São 30 dias em que são celebrados a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento. Milene se preocupa com a qualidade de vida do filho Mateus de apenas 1 ano. Por isso, o sonho dela sempre foi amamentar. Mas a primeira experiência do aleitamento não foi a melhor. Além de usar a ordenha humana, ela precisou da sonda, mamadeira e muita paciência para que Mateus desfrutasse dos benefícios do colostro. Desde o momento que ele nasceu, logo na maternidade, que nós tentamos colocar o Mateus no peito, né? E vimos que ele não estava tendo sucção, nós já começamos a nossa luta. E nesse processo foi quando a gente começou com a sondinha. Então foi um processo muito difícil, foram 23 dias de sondinha, onde nós tentávamos auxiliar ele para que ele mamasse no peito. O colostro é o primeiro leite que a criança recebe da mãe. Para os médicos, é considerada a primeira vacina que os bebês tomam e tem inúmeros benefícios para a saúde do recém-nascido. Nos primeiros dias, o leite ele demora entre 3 a 5 dias geralmente para descer. E muitas mulheres ficam muito ansiosas e às vezes acham que o leite dela não é o suficiente, o que na verdade é um mito. Então, às vezes, introduz uma fórmula láctea para complementar. E esse é o principal problema, porque ao introduzir uma fórmula, na verdade, vai atrapalhar a descida desse leite, porque a sucção do bebê é o que faz o leite descer. E nesses primeiros dias, o colostro, ele é o suficiente para o bebê, é o que o bebê precisa, que é esse primeiro leite. Milene teve que ter muita disciplina e, acima de tudo, muito foco na amamentação. Comecei a ordenhar, que é a ordenha minha elétrica, então ela sugava, né, bastante como se fosse o bebê mamando. Então eu tirava bastante leitinho e assim, eu comecei com a produção baixa, era 30 ml, era pouquinho demais. E depois a produção foi aumentando e eu cheguei a um saldo diário de 980 ml de leite por dia. Em uma fase tão difícil e cheio de dúvidas, o importante é procurar a ajuda dos postos de saúde. Essa enfermeira explica como amamentar na maneira correta. Então a mãe tem que estar numa posição que ela está com o pé no chão, com as costas apoiadas, né? Pode ser na cama, pode ser numa poltrona, no sofá. A cabeça do bebê vai estar apoiada aqui no braço e o rostinho do bebê totalmente virado para a mãe, a barriguinha encostando na barriga da mãe. O bracinho a gente põe aqui, ó, abraçando o corpo da mãe, bracinho atrás, o outro braço aqui. E aí, quando o bebê for pegar, vai pegar a mama com a mão em C, porque aí não vai atrapalhar a pega correta. A boquinha do bebê é fácil da gente ver que é chamada de boquinha de peixe, os 2 lábios para fora. Aí a mãe vai, só dela espremer um pouco, vai sair uma gotinha de leite, ela vai pôr no lábio do bebê, ele abre a boca, aí a mãe coloca. Essa boquinha do bebê tem que abocanhar mais do que só o mamilo. Essa parte escura do peito, que é a areola, o bebê tem que abocanhar mais. Aí, dessa forma, é muito mais fácil, né? Porque ele vai ter uma pega correta.
Algumas mulheres, além de terem dificuldade na produção de leite, também sofrem com o ferimento do bico do peito na hora que o bebê vai mamar. Para minimizar as dores e acelerar o processo de cicatrização, esse especialista usa o tratamento a laser nas irritações e feridas da mama. No caso de fissuras mamárias, a ação do laser ela promove ela acelera a cicatrização e diminui a questão de dor, né? Então as mães conseguem ter um alívio muito grande quando elas estão em problemas muito sérios, em fissuras grandes que geram muito desconforto. Então, dentro de horas mesmo ali após a aplicação, a gente já consegue ter uma resposta boa. Nesta semana, que dá início ao mês mundial de aleitamento materno, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, Rafael Câmara, afirmou que o aleitamento materno reduz a mortalidade infantil por causas evitáveis. A mãe do pequeno Mateus, hoje, agradece pelas noites mal dormidas em atenção ao filho. Durante 10 meses, a Milene amamentou o Mateus. Esse período é muito maior do que o recomendado pelos médicos, que é de 6 meses. Ela acredita que todo esse período amamentando fez com que a saúde dele aumentasse. Agora, a Milene está grávida de 3 meses, dessa vez da Mariana. Ela pretende, por mais uma vez, fazer a amamentação. Sempre eu peço a Deus que seja feita a vontade dele, mas assim, o Mateus hoje eu posso falar que ele é muito saudável, porque ele nunca adoeceu. Então assim, eu tenho certeza que foi devido ao leite materno. E agora eu quero, se Deus quiser, amamentar a Mariana também. Na sequência, tem a análise da notícia. Entre alguns dos assuntos, a gente fala sobre os impasses do hospital de campanha. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Vamos falar sobre alguns dos principais assuntos em Patos de Minas e região. Quem fala comigo agora é a nossa diretora de jornalismo, Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo que acompanha aí o NTV News pelo canal 8.1, pelo nosso site ntv.tv.br, também pelas redes sociais. Não esqueça de seguir a NTV também lá no Instagram, @NTV Patos de Minas, no Facebook, mesmo endereço, no YouTube, para que você possa ter acesso aos nossos noticiários ao vivo e também acompanhar toda a nossa programação, todos os assuntos destaques em Patos de Minas, na região, no estado, através de um jornalismo responsável. Ludmila, vamos começar então o nosso análise da notícia de hoje com os casos de coronavírus e a ocupação dos leitos aqui em Patos de Minas. Primeiro vamos aos números. Casos confirmados ontem eram 1.450, hoje 1.457. Destaque para o número de óbitos. Ontem eram 19, hoje 27. Em investigação, ontem 9, hoje 1. Os casos tratados. Ontem 1.122, hoje aumento para 1.179. Recuperando em casa, 262 ontem e hoje 217. Pacientes internados, 38 ontem, 33 hoje. E em UTI, ontem eram 17 e hoje 13. Pois é, Jéssica, aí a gente percebe que temos números muito positivos aí com relação a crescimento de tratados, de pessoas recuperadas da Covid-19, menos pessoas internadas, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. A gente tem um número menor em relação ao que a gente vinha acompanhando ao longo da semana em relação a número de infectados. Foram 7 notificações, 7 registros de quinta para sexta-feira, mas na outra ponta, mais 8 mortes confirmadas de Covid-19 em Patos de Minas, ou seja, aqueles óbitos que estavam em investigação no boletim de ontem, 8 já subiram para as mortes confirmadas e 1 continua sendo investigado pela Vigilância em Saúde da Prefeitura de Patos de Minas. Então, assim, essa questão das mortes que puxam esse boletim, que tem números positivos aí, para baixo, né? Que deixa a gente
preocupada. Na outra ponta, com relação à questão de menos pacientes internados, Jéssica, representa um alívio para o sistema público de saúde de Patos de Minas. Inclusive, nós temos também outra tela, o comparativo dessas internações. Pois é, olha só, quando a gente... Vamos analisar a questão de UTIs em hospitais públicos, por exemplo. A gente tinha ontem, no boletim de ontem, da Prefeitura de Patos de Minas, quase 95% ocupados. Hoje já caiu para 70%, isso em função dos próprios números que estão correlacionados aí. Mas é aquela taxa, é aquele quantitativo que ainda é alto, é importante, porque principalmente a gente não tem uma quantidade larga, satisfatória, uma quantidade tranquila de UTIs para receber esses pacientes que demandam de um tratamento mais próximo, mais cuidadoso, porque pode ser um paciente que de repente tem alguma comorbidade ou não, mas que precisa desse atendimento mais próximo. Inclusive, né, ontem a gente chegou a comentar sobre isso, sobre essas internações em leitos de UTI. Afinal de contas, o hospital de campanha está pronto, mas alguns leitos não foram ativados, né? Essa é a grande questão, é o X da questão, esse é o questionamento. O hospital de campanha demorou muito, atrasou muito para que ele fosse ativado, para que ele fosse colocado em funcionamento, quase 4 meses, desde o primeiro equipamento que chegou até o hospital, até a entrega, esse foi o prazo. E aí outro entrave, outro problema, porque o hospital de campanha está preparado para receber pacientes que demandem tratamento em UTI, só que, por enquanto, esses leitos não foram ativados. A gente tem um conteúdo especial sobre isso, a gente mostra agora. Os gastos de Patos de Minas continuam os mesmos nos últimos meses para o enfrentamento da Covid-19. Segundo o município, foram gastos nessa pandemia 5 milhões de reais. A maior parte desse valor foi destinado ao hospital de campanha. No centro de enfrentamento à Covid do anexo à UPA, no hospital de campanha, nas unidades básicas de saúde, com realização de exames, aquisição de equipamentos de proteção, EPIs, medicamentos, equipamentos, insumos e contratação de profissionais. Um desses impasses é quanto à ativação dos leitos de UTI do hospital. E a falta de mais leitos deixa Patos de Minas numa situação delicada. A taxa de ocupação desses leitos tem ficado no limite nos últimos dias. A habilitação ainda não foi realizada por falta de profissionais e também não teve a autorização da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Os nossos leitos de UTI do hospital de campanha estão prontos, inclusive a nossa equipe já recebeu o treinamento, falta apenas concluir o nosso quadro de recursos humanos e estamos aguardando a habilitação desses leitos de UTI junto à Secretaria de Estado de Saúde para que possamos iniciar também atendimento de UTI. Enquanto isso, entidades têm se movimentado para ajudar Patos de Minas. Mesmo sem data de quando serão ativados, a FIENG doou 25 respiradores ao município. É um esforço, o recurso veio de indústrias de Minas e que fizeram a doação de mais de 20 milhões de reais para que fosse distribuído esses primeiros 2.000 respiradores. Nós conseguimos 5 respiradores para Carmo do Paranaíba, 2 para Vazante, Morada Nova de Minas também 2. Então, e 25 aqui. Então, eu acho que isso vai ajudar até a melhorar no ranking aí para que a cidade possa sair definitivo dessa onda. Então, Ludmila, a parte mais essencial é que esses leitos sejam ativados. A gente fica se perguntando por que não foram, mas eu sei que você foi atrás de respostas, né?
Pois é, Jéssica, uma coisa que a gente tem que tratar não é por falta de verba, não é por falta de dinheiro que Patos de Minas não tem mais leitos de UTI, porque a gente sabe que só de recursos provenientes do governo federal, Patos de Minas vai receber um montante de quase 17 milhões de reais divididos aí em 3 parcelas, essas parcelas já começaram e já caíram na conta do município. Então não é falta de dinheiro, mas mesmo assim a gente percebe entidades se movimentando para abastecer cidades como Patos de Minas e outras espalhadas aí no Brasil inteiro para tentar amenizar o sufocado, colapsado sistema de saúde. Foi o que a gente acabou de ver, essa atitude aqui em Patos de Minas. Segundo o secretário municipal, cerca de 5 milhões já foram gastos em Patos de Minas com relação ao enfrentamento à pandemia, mas a gente sabe que tem mais folga no caixa para gastar aí com orientação, com mais exames e outras questões que são importantes para a gente até ter uma dimensão e que caminho que a gente está seguindo. Aí fica essa questão, olha, a gente não ativou ainda os leitos de UTI porque falta o credenciamento do governo do estado e aí sem ter essa questão não tem como a gente ativar. A gente vê com relação ao chamamento emergencial do município, é uma constante, todo tempo a gente tem visto lá o município colocando esses editais para que as pessoas, os profissionais especializados, aqueles que são demandados, se candidatem e aí sim cumpra esse quadro de servidores. Mas com relação ao estado, foi o que a gente foi questionar. Bom, olha, governo de Minas Gerais, o município disse que o problema um dos problemas para que esses leitos não sejam ativados é justamente por conta de vocês, porque, Jéssica, um grande problema que a gente tem que falar aí é que daqui a pouco, quando, sei lá, esses leitos forem ativados, tomara que a gente nem precise mais, porque até segundo o prefeito, o pior já passou e tomara que tenha passado mesmo. Então daqui a pouco é igual a gente viu em outras tantas cidades aí que ativaram, que gastaram, e aí quando vamos tentar ver se agora esse hospital vai ou não ser utilizado. Acabaram até desmontando as estruturas. Então é assim, é um gasto que tem que ser bem utilizado, tem que ser bem empregado. E aí a gente foi perguntar, Estado, governo de Minas Gerais, por que vocês ainda não efetivaram esse credenciamento para que esses leitos de UTI sejam abertos e entregues à população de Patos de Minas e região que poderão utilizar esses leitos? E aí, olha só que o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, o Marcelo Cabral, falou para o nosso jornalismo. Ludmila, obrigado pela sua pergunta e a resposta, de certa forma, já se extrai dali. Quando você menciona o município para a abertura de leitos em hospital de campanha, é a este ente mesmo que cabem as iniciativas para tanto, ao município. E o hospital de campanha, como nós já mencionamos anteriormente, ele tem uma legislação própria, é uma portaria ministerial, uma portaria do Ministério da Saúde, e que trata, então, é a portaria 1514, é a portaria que trata, então, dos requisitos, do que precisa ser observado e até o procedimento para a habilitação de leitos. Essa portaria sofreu uma modificação há 2 semanas, mais ou menos, também por uma portaria ministerial. Mas é essa legislação, então, que trata dos requisitos referentes ao hospital de campanha, cabendo ao município, como você mencionou, na região, município de Patos de Minas, a ele as iniciativas para tanto, no que se refere ao hospital de campanha. Onde que está aí? Ludmila? Então essa é a resposta do secretário. Pois é, nós fomos atrás e ele respondeu e jogou aí, voltou a resposta para o município. Foi o que ele respondeu, olha, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre o hospital de campanha, é uma responsabilidade desse ente federativo que é o município, então cabe a ele seguir todos os trâmites elaborados pelo Ministério da Saúde, conforme portaria, conforme as recomendações, e aí sim fazer essa entrega. Então, volta para o município, e aí vamos ver então se o município vai agilizar depois dessa resposta aí do Estado.
Vamos para um comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o centro de Patos de Minas, como que foi a movimentação hoje e também tem uma matéria especial sobre os restaurantes. É um minutinho só. Volta com a NTV News e com o quadro Análise da Notícia. Ludmila, vamos falar agora. Agora a gente vai falar de Patos de Minas, do comportamento das pessoas nesta sexta-feira, porque parecia dia de festa. Muitas pessoas na rua, mas será que todas estavam com as precauções devidas, tomando aí as medidas contra o coronavírus? Vamos ver? Parece, mas essas não são imagens de arquivo do jornalismo da NTV, mostrando as principais ruas de Patos de Minas na semana do Natal, ou em véspera de feriado, ou em alguma data comemorativa. É o centro da cidade nessa sexta-feira. E olha que não tem nenhuma super liquidação. Como o prefeito da cidade decidiu burlar o Minas Consciente e autorizar a abertura do comércio na véspera do Dia dos Pais, muitas pessoas foram para as ruas. Pelo que estou vendo, tá assim. E você é a favor do comércio abrir? Eu sou. Por quê? Que todo mundo precisa viver também, né? Sem dinheiro não tem como, né? Pois é, justamente por essa grande movimentação que a Kátia tomou os cuidados a ir ao centro da cidade. Ela foi comprar o presente do Dia dos Pais com seus filhos, mas já adiantou a compra pelo celular. Igual a minha família tá toda de máscara. Eu só vim comprar o presente Dia dos Pais, já tô indo embora, né? No lugar específico? Específico, eu já vim no lugar específico, eu já sabia o que a gente ia comprar e já tô indo embora para casa de volta. O casal de João Pinheiro também aproveitou todas as lojas abertas para ir às compras, mas de olho em todos os cuidados. Não acredito que seja um socorro, né? Que o pessoal está precisando de socorro, o comércio está pedindo socorro. Tomar todos os cuidados, eu acho que deve abrir sim. Nós tivemos aqui na quarta e muita coisa a gente não resolveu, tivemos que voltar porque o comércio estava fechado. A reabertura do comércio de última hora e por pouco tempo provocou uma corrida de consumidores às ruas e às lojas. O curto prazo foi a grande preocupação para realizar as compras com segurança. Eu acho que deveria de abrir, porque eu acho que está todo mundo protegendo, está colocando, passando álcool. Deveria ter sido antecipada, né? Porque, olha, eu não consegui achar um lugar para parar o carro. Eu demorei um tempão para achar um carro, para estacionar o carro. E olha a muvuca que tá isso aqui agora à tarde, imagina de manhã. Então, Ludmila, estava parecendo véspera de Natal, né? Muito movimentado, as pessoas estavam dispostas a fazer as compras. Imagino que deve ter sido corrido, né? Porque, afinal de contas, foram só 2 dias para que isso acontecesse. Pois é, Jéssica, a gente tem percebido que flexibilização tem combinado com aglomeração. E esse é o grande entrave, essa é a grande questão, porque o comportamento das pessoas é que vai ditar as regras com relação à abertura ou não de setores da sociedade, da economia. E o que a gente percebeu em muitas pessoas é que praticamente estava aquela vida normal, a não ser por questões da máscara, que a gente viu que a maioria estava protegida sim, mas em relação ao distanciamento a gente viu muitas pessoas muito próximas uma das outras em toda a extensão de imagens que nós registramos. Então essa é a questão, é o comportamento das pessoas que vai ditar o que vai ser aberto amanhã, o que vai ser fechado. Então é preciso ter esse momento mesmo de consciência, saber se é necessário ou não, porque a gente pode pagar caro no momento em que a gente ainda não tem um tratamento 100% eficaz que consegue abranger a todas as pessoas com segurança. A gente não tem uma vacina, apesar que a gente tem visto aí avanços, países já querendo registrar algumas vacinas. A gente acompanha tudo isso com muita atenção, mas só que as pessoas também têm que demonstrar toda essa participação com relação à prevenção, porque se não tiver
essa participação efetiva, o que a gente vai ter é esse abre, fecha, vem e vai, essa inconstância que irrita muita gente, não apenas os comerciantes, mas muitas pessoas também ficam irritadas com essas ondas que vão e vêm. E falando ainda sobre flexibilização, a gente fala agora sobre academias, né? Teve um caso envolvendo esse segmento e a gente mostra agora. Com a pandemia, Luana Queiroz se viu obrigada a fechar a academia onde ela é dona e trabalha como gestora no centro da cidade. Já são quase 5 meses de prejuízos e muitos alunos sem aula. Com isso, a professora resolveu trazer alguns dos alunos para esse espaço. A fazenda dela, que fica a poucos metros da área urbana de Patos de Minas. Mesmo assim, a profissional da educação física foi mais uma vez interrompida de trabalhar. Ela foi notificada para realizar as atividades pela prefeitura na quarta-feira passada, no meio de um treino que acontecia com poucas pessoas. Nesta sexta-feira, ela foi visitada por um fiscal da Vigilância Sanitária e pela Polícia Militar. A gente se sente até como criminosos, né? Tá parecendo que nós estamos fazendo algo que é extremamente ilegal. E todos nós estamos cansados de saber, todos sabem que a importância da atividade física na vida das pessoas como medida preventiva de comorbidades, de saúde. Nesse caso aqui, por exemplo, os professores organizaram tudo, inclusive o espaçamento. Cada local tem um álcool para o aluno e uma quantidade limitada, de no máximo 8 pessoas. O que chamou a atenção dos professores é que em outros locais, como por exemplo, espaços públicos reservados para atividade física, a aglomeração de pessoas é bem maior. E isso causou indignação. Nós temos um espaço aqui de mais ou menos 600 metros quadrados, que nós estávamos atendendo um número mínimo de alunos aí, 8 pessoas num espaço com distanciamento aí de pelo menos 3 metros de distância de cada um deles. Não tem revezamento de material, então o aluno chegou, ele vai utilizar aquele equipamento dele. De acordo com o próprio secretário de saúde do município, que também é advogado, desde que não haja aglomeração de pessoas, a atividade física pode ser sim realizada. Desde que não se aglomere essas 10 pessoas, mantenha o distanciamento e use máscara de proteção. Então, dentro dos parâmetros de cuidado e de prevenção, eu acho que é permitido, desde que não haja aglomeração e não haja também o excesso da quantidade de pessoas. A fala do secretário vai totalmente contrária à atitude dos fiscais da prefeitura. E é exatamente a discrepância de informações que incomoda os profissionais, já que na Orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas, também há o mesmo tipo de trabalho particular. E o pior, com muito risco de contágio da doença, afirmam os professores. O que a gente não entende, que nos deixa completamente revoltados, é a lei está valendo para uns e não está valendo para outro. Não tem a menor coerência no que está acontecendo atualmente na nossa cidade. Hoje em dia você vai nas praças, nas ruas, na Orla da Lagoa, elas estão lotadas de pessoas praticando atividade física. E por um lado, nós que trabalhamos com atividade física, achamos isso maravilhoso, porque as pessoas estão conscientes da importância da atividade física. E profissionais autônomos, educadores físicos, estão tendo apenas esse espaço para poderem trabalhar. Os alunos acreditam que a ação dos fiscais foi desnecessária, já que no local não há alto risco de contágio. Me senti extremamente segura, assim como me sinto segura no consultório. Então, eu tenho evitado frequentar outros lugares. Por quê? Pela pandemia, claro, para evitar a contaminação, para não me prejudicar no meu trabalho, entendeu? Então, aqui eu me senti muito segura e eu gostaria muito, vou torcer muito para dar tudo certo para voltar. O que a gente observa é que tem locais que tem uma aglomeração gigantesca e aqui, diante do que eles mostraram para nós, é oferecida uma segurança gigante. Parece que está mais fácil e mais tranquilo para a prefeitura fiscalizar onde está menor do que os locais que eles realmente deveriam estar de olho. Nós queremos uma resposta. Por que nós não podemos? Por que nós não podemos e nos espaços públicos podem? Eu não quero que fechem os espaços públicos. Eu só quero que a gente possa trabalhar, assim como os demais estão trabalhando também. Veja, Ludmila, que situação delicada, né? Como que parece que essa medida excedeu nesse caso.
O fato do CNPJ é que foi tomada essa atitude. Bom, é uma academia, então vocês não podem funcionar em hipótese alguma. Só que aí, Jéssica, tem essa questão da contradição. É o que a proprietária da academia falou, os alunos corroboraram. Se a gente vai na Lagoa Grande, nós mostramos as imagens, a gente percebe muitas pessoas naquele local. Se a gente presta atenção na Getúlio Vargas, tem muitas pessoas caminhando naquele local. E como são espaços públicos, não tem medidas ali preventivas, não tem medidas sanitárias, não tem álcool gel, não tem ali uma fiscalização. Olha, você tem que ficar mais afastado dessa pessoa porque é uma medida de segurança. A gente não percebe isso. E aí, eles tiveram essa ideia de fazer esse ajuste, controlando quantidade de pessoas, oferecendo medidas como álcool gel. Aí a gente percebeu todo mundo longe um do outro, com os materiais esterilizados, mas não pode. Aí vale a questão do CNPJ. Olha, nós estamos na onda vermelha, logo a academia não pode funcionar, então vocês estão proibidos de funcionarem, mesmo seguindo todos os trâmites e parâmetros, praticando atividade ao ar livre. Assim não pode. E aí fica, no mínimo, incoerente. Então, que se fiscalize os espaços públicos, que seja permitido, como é permitido, que as pessoas se exercitem, porque é uma questão de saúde, é uma questão de bem-estar físico e também mental, mas que seja esse exercitar com segurança, porque não é o que a gente tem percebido, não é o que a gente tem visto em muitos espaços públicos de Patos de Minas. Por isso a gente entende essa revolta dos alunos, dos donos de academia, porque está, no mínimo, essa balança totalmente desequilibrada. Não é justo, com certeza, dessa forma. Agora, Jéssica, uma última informação que a gente quer falar para todos de casa, que faleceu hoje em Brasília, o empresário Nelson Neves. Ele era cunhado do ex-deputado Elmiro Nascimento, da vereadora Béia Savassi, de Patos de Minas. Nelson Neves, ele morreu, mais uma vítima em decorrência da Covid-19. Ele foi o empresário que doou o terreno onde está sendo construída a sede da UFO aqui em Patos de Minas. O corpo será cremado em Brasília e as cinzas serão trazidas e depositadas no cemitério Parque da Esperança, que era de sua propriedade. E nossos sentimentos a toda a família, aos familiares, uma grande perda de um grande benfeitor. Ludmila, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo no Análise da Notícia de hoje. Amanhã a gente volta a conversar. A gente promete um jornal novamente cheio de informações, né? Com certeza. A gente espera que amanhã seja mais leve, mais tranquilo. E você havia chamado no bloco anterior falando da questão dos restaurantes. A gente vai falar das inovações, de maneiras de encantar o cliente que vão muito além de servir uma comida. Amanhã a gente mostra essa reportagem. E muito obrigada também a você de casa que acompanhou a edição de hoje do NTV News. Você também pode se informar pelo portal Pato Já. Mas o nosso encontro está marcado amanhã às 19 horas. Boa noite.